1 Samuel, capítulo 16, verso de número 18. Então respondeu um dos servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Amém? Glória a Deus. Começamos a nossa segunda mensagem dessa série, falando também sobre a segunda qualidade de Davi. E o que nós vamos tratar nessa noite, me parece que a NVI está um pouquinho diferente aqui atrás, mas a segunda qualidade de Davi, ele é um homem forte e valente. Diga comigo, forte e valente. Diga forte, forte e valente. Isso. O texto que a gente leu, ele não aponta a força ou a valentia de Davi meramente no aspecto físico da questão. Geralmente, quando a gente pensa em uma pessoa forte, uma pessoa valente, a primeira coisa que vem à nossa mente, a nossa ideia, é de alguém fisicamente com um corpo bem estrutural, sim ou não? Quando você pensa em alguém forte, alguém valente, a primeira ideia que se tem a partir de uma imagem criada é de um homem com os seus músculos bem definidos, a sua força. Quando a Bíblia fala que Davi é um homem valente, e esses são adjetivos muito próximos, né, um do outro nos seus significados, mas a gente tem essa percepção, essa ideia de um homem musculoso, como a gente costuma dizer, né, nos nossos dias. Mas observando a Bíblia Sagrada, e ao que me parece, a imagem que a gente tem de Davi, nesse aspecto de força e de valentia, não é um aspecto de um homem, e aqui, enquanto o contexto histórico, de um menino tão bem aparentado fisicamente. Não é essa a ideia que a Bíblia parece apresentar de Davi, de um jovem esculturalmente forte. Parece que não é isso que o texto apresenta. E eu gosto de pensar algumas coisas, e a nível de introdução dessa mensagem, a gente precisa entender dentro do texto bíblico que de fato é ser forte, ou em alguns detalhes o que não é ser forte. E a primeira coisa que eu quero tratar com vocês nessa noite, nesse aspecto, é de que ser alguém forte não é ser alguém invencível. Essa é a primeira realidade. Logo que a gente pensa na expressão de um homem, e quando a gente diz homem, lê-se homem e mulher, de alguém forte, parece que é alguém extremamente impenetrável, alguém que não perde, alguém que não fracassa. Parece essa a ideia que a gente tem. Porém, eu gosto que Salomão, filho desse homem, filho do grande rei Davi, quando escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, na altura do verso 11, Salomão diz uma coisa que, quando eu li há muito tempo atrás, isso mexeu comigo. Salomão, no auge da sua sabedoria, ele olha e diz assim: eu observei uma coisa debaixo do sol. O que é que você viu, Salomão? Eu vi que nem sempre os velozes é que vencem as corridas. Nem sempre os mais fortes é que vencem a guerra. Ele continua dizendo algumas coisas. Salomão, aqui em Eclesiastes, deixa muito claro: olha, nem sempre são os fortes que vencem na guerra.
E a Bíblia deixa claro, é a ideia de que nós temos, de muitas vezes supervalorizar a nossa própria força. Uma das coisas que nós mais temos é a ideia de que nós somos pessoas e confiamos extremamente na nossa própria força. Jeremias capítulo 17, verso 5, Deus deixa bem claro para aquele povo uma realidade. Ele diz: olha, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, e cujo seu coração se afasta do Senhor. Ser forte é ter o primeiro entendimento de que você não é invencível. Existem situações na nossa vida que a força do nosso braço não será suficiente. Ou ainda assim, ela não vai fazer nenhum outro sentido, ou não vai ter nenhuma valia em determinadas situações da nossa vida. Por isso que nós precisamos ter a sabedoria de entender que nem sempre você vai dar conta. Nem toda guerra que você entrar, a sua força será suficiente para vencê-la. Isso é a primeira realidade. A segunda coisa que mexe comigo quando a gente fala de ser forte é que a gente pensa, e talvez é isso que exatamente você esteja imaginando na sua mente. A gente olha para a expressão força e pensa numa pessoa violenta, sim ou não? Com uma força desmedida, desproporcional. E também, isso não é ser forte. Ser forte não é ser violento. Ser forte não é ser descontrolado. Não, pastor, não. Projeta para mim, Provérbios 16, 32. E a expressão, o texto que ela vai utilizar, que talvez seja um pouco difícil da minha, mas eu peguei a versão da Bíblia, a Mensagem, que na verdade não é uma versão, é uma paráfrase do texto bíblico. E ela começa dizendo assim, olha, é melhor, e eu quero que você preste atenção nisso, é melhor ser paciente do que valentão. É melhor saber se controlar do que conquistar uma cidade. O que a Bíblia está dizendo? O que o escritor quer deixar claro é que, olha, você pode até ser forte fisicamente ou em outras áreas da sua vida, mas a ideia não é que a sua força gere a você um nível de descuido dos seus instintos e impulsos. Ser forte não é ser descontrolado, porque tem muita gente que expressa essa qualidade, só tem um grande defeito: não consegue se dominar. E posso dizer para você, a guerra contra o seu próprio eu é a mais difícil de ser vencida. A guerra contra você mesmo é a mais difícil de ser vencida. Em vários momentos da nossa vida, a gente olha para a figura de Satanás, a figura do diabo, e a gente coloca ele num nível assim, como se ele fosse o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário, e ele é um dos adversários da nossa alma. Mas quantas e quantas vezes nós não conseguimos nos controlar, dominar os nossos próprios impulsos, os nossos próprios instintos da nossa alma. Um dia Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 7, ele olha e diz assim: ei, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que habita em mim e que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo. O que Paulo está dizendo é: olha, eu tenho momentos na minha vida que eu luto contra eu mesmo. Os instintos da minha alma gritam dentro de mim. E eu preciso ser um homem forte para me controlar. Eu preciso ter a ciência
de que os meus instintos e os meus impulsos não podem controlar a minha vida. Posso dizer para você uma coisa? O próprio Davi teve que controlar sua força. E não foi para matar o gigante, foi para manter Saul vivo. Quando ele está dentro da caverna, que Saul está dormindo, ele tem a oportunidade de feri-lo, de matá-lo, de destroná-lo, começar agora a reinar sobre Israel. Sabe o que Davi fez? Controlou os seus instintos. Davi poderia olhar e dizer assim: esse é o momento de matar esse homem que me tem como seu inimigo particular, pessoal. Mas o que é que Davi faz? Controla os seus. Era fácil matar aquele gigante, irmão? Claro. Era fácil matar o grandão do Golias? Claro. Porque ele era inimigo de Davi, inimigo de Israel. E quando você olha para um inimigo, é fácil você matá-lo no ambiente da guerra, porque é isso que você quer. Agora é difícil olhar um homem como aquele, como Saul, na sua frente ali. Não é declaradamente o seu inimigo, porque você não tem ele assim. Você ter a oportunidade, e isso é ser forte. É saber que os seus instintos e os seus impulsos não podem dominar ou controlar você. Sabe, é bem verdade que a gente ganha, a gente vence guerras muito grandes, mas a gente tropeça em coisas pequenas. E é fácil notar, porque você olha, como eu citei o exemplo agora do diabo. Irmão, a Bíblia diz que na cruz, Jesus já venceu ele. Isso está anotado, é bíblico, é fato. Só que às vezes o problema não é ele. É aquela velha natureza que vem para fora, tem hora. É o velho homem gritando dentro da sua alma e dizendo: eu quero sair. É o seu pensamento que te atordoa o dia inteiro, tentando fazer com que você viva fora do plano e do propósito de Deus. É os seus instintos mais escuros, escondidos na sua alma, que tentam sair para fora. E é nesse momento que a gente precisa ser o quê? Forte de verdade para controlar isso. O que Davi fez? Na hora de cantar a vitória contra o seu, não inimigo, porque ele não tinha Saul assim, mas ele se controlou. Ele conseguiu guardar os seus instintos para si, se manter fiel. Então, ser forte não é, isso é um fato, ser descontrolado, ser violento, nem tampouco ser invencível. Mas há uma outra característica clara, e talvez esse seja um dos nossos grandes problemas. Ser forte não é ser autossuficiente. Não. Por quê? Salmo de número 18, verso 32. Davi declara dizendo que Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. O que é que Davi está sinalizando? Deus é aquele que me reveste de força. Se perguntassem a Davi, ele diria uma coisa: Davi, o que é ser forte, Davi? Ele vai dizer assim: dependente. Davi. No bojo dessa fortaleza, dessa valentia de Davi, ele deixa claro que é Deus quem o reveste de força. Não é mera vontade de Davi, ou não é mera expressão de força humana, não é nada disso. Só que Davi não é um cara que só fala, ele registra. Davi, quando ele chega diante de Golias,
Davi mostrou força ao ser dependente. Todo mundo olhou para ele e disse assim: Davi, Davi, deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo o tamanho do grandão lá, Davi? Tô. Cara de quase 3 metros de altura. Davi, você é um nanico, um franzino. Você não vai dar conta de muita coisa, Davi. Não. Aí Davi olha para Saul e diz assim: pode deixar, eu vou lutar com ele. Só que quem olha para Davi nesse contexto, acha que Davi está se achando o cara. Acha que Davi está se achando o bambambam da história. Só que quando Davi chega diante de Golias, qual que é a declaração dele? Verso 45 do capítulo 17. Ele olha para ele e diz assim: pois é, grandão, é o seguinte, você vem a mim com espada, com escudo, com as suas lanças e tudo mais. Só que tem um detalhe: eu vou a ti em nome do Senhor dos... Espera aí. Davi está olhando para Golias dizendo assim: Golias, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou até você na força do meu braço, eu vou no nome do Senhor, Golias. Por isso Davi, um tempo depois, no Salmo de número 20, no verso 7, ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Davi entendeu uma coisa: o que é ser forte? É entender que você é dependente de Deus. Davi, o que é ser forte? É entender que na hora da guerra, não basta o quanto você treinou no campo de batalha. Se você não colocar ele na frente como general, meu irmão, nada vai funcionar. Se essa guerra que você enfrenta, você não chamar Deus para guerrear com você, não vai dar certo. Se nessa batalha você acha que você dá conta sozinho, eu vim dizer para você nessa noite, você vai fracassar. Se você acha que dá conta de vencer tudo e todos na força do seu braço, porque você é o cara, porque você é bom, você não vai dar conta. Qual é o segredo? É entender uma coisa: o nome do Senhor. E aí, quando eu olho para as páginas do Novo Testamento, eu tenho um exemplo disso. Porque Paulo, um dia, ele declara um texto que todos nós amamos declarar. Filipenses 4,13, ele diz assim: olha, posso todas as coisas naquele... Que texto lindo, sim ou não? Leia o verso 12 do capítulo 4. O que Paulo está dizendo? Eu posso todas as coisas em quem? Em quem? Naquele que... O que Paulo está dizendo é que ele entendeu a origem da sua força. Ele está dizendo: isso não é eu, é aquele que me fortalece. Aí Paulo vai falar no verso 12, por que ele pode todas as coisas? Ele acabou de dizer assim: olha, eu sei o que é viver em abundância. Eu sei o que é viver em escassez. Eu também sei. Eu sei o que é ter muito e não ter nada. Eu sei. Aí quem olha para Paulo diz assim: poxa, eita cara forte. Paulo, você é o cara, Paulo. Você quando foi para a ilha, para Roma, você passou um naufrágio, Paulo. O barco despedaçou no meio, você ficou de pé. Você é o cara, Paulo. Você é forte. É? Sim. Paulo, você não lembra o quanto você sofreu? Um monte de chibatada que você tomou e você permaneceu. Você é forte, Paulo. Quem olha para Paulo e vê simplesmente isso, está dizendo assim: esse cara é diferenciado. Porque talvez eu e você no lugar dele, a gente não suportaria naufrágio. A gente não suportaria os açoites, as chibatadas. A gente não suportaria ser chamado de tagarela. A gente não suportaria. A gente não suportaria ser preso injustamente. Vou perguntar: você seria forte para suportar isso? Essa é a hora do silêncio. Oh, maravilha. Não. Talvez eu também não suportaria. Mas por que é que Paulo diz então que ele sabia?
Por que é que Paulo tem coragem de escrever e dizer assim: epa, eu sei, dou conta de viver isso tudo. Eu dou conta. Por quê, Paulo? Porque Paulo sabia qual era a origem da sua força. O que Paulo está ensinando é: olha, não é o quanto eu suporto, mas é em quem eu me apoio. A diferença, quem olha para você e diz assim: aquele irmão já passou um bocado de coisa, já aguentou tanta guerra, já aguentou tanta pancada e está de pé, já suportou tanta coisa na sua vida, mas ele ainda está lá firme e forte. Só que quem olha para você não sabe que o segredo não é você, é quem está em você. Quem olha para você não entende que talvez você pode declarar exatamente como Paulo diz: eu posso todas as coisas. Por quê? Porque eu tenho Cristo que me fortalece. Eu tenho alguém que caminha comigo na guerra, caminha comigo no fogo, caminha comigo na batalha, me põe de pé. Essa é a diferença da nossa vida, irmão. Só que é tão lindo a expressão que a Bíblia utiliza. Por quê? Quando a gente entende isso, é o Senhor, é no nome do Senhor. E esse mesmo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele conta uma história. E talvez esse seja a parte mais triste, mais difícil do ministério de Paulo. Até então tudo vai funcionando muito bem. Seu ministério, tudo flui perfeitamente. Só que nesse momento Paulo olha e diz assim: eu tenho um espinho. E esse espinho dói. Está em mim. Está aqui. E Paulo ainda deixa claro: Paulo, que espinho é esse? Ele diz: é um mensageiro de Satanás. Olha, ele bate em mim. Eu sofro com isso. Paulo, o que é que você fez? Eu pedi a Deus. 3 vezes eu orei. Irmão, Paulo orando 3 vezes. Para quê? Ele chega e diz assim: Deus, dá para tirar? Dá para tirar esse espinho daqui? Deus, dá para tirar esse espinho daqui? Deus, por favor, tira esse espinho daqui. Deus olha para ele e fala: ô Paulo, vai dar não. Vai não. Não. Paulo, a minha graça te basta. Aí Deus diz para ele assim: e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A resposta de Deus para Paulo é incrível. Deus está dizendo assim: Paulo, você precisa do espinho. Paulo, essa dor que você sente, ela tem que estar aí, Paulo. E óbvio, para quebrar o orgulho de Paulo, ele mesmo diz que é pelas excelentes revelações que ele recebia de Deus. Só que o Senhor está sinalizando: a fraqueza de Paulo não era um obstáculo. Paulo dizer para Deus assim: tem hora que eu fico fraco, porque esse mensageiro de Satanás me bate em mim. Deus, eu não suporto. Isso para Deus não era o problema. Quanto mais fraqueza, mais poder de Deus estava sendo liberado sobre Paulo. Quanto mais o espinho doía, Deus está dizendo: Paulo, quanto mais o espinho dói, mais graça e mais poder eu vou liberar, Paulo. E por isso que tem coisa na nossa vida, vou dizer para você, pegue isso no seu espírito, que Deus não vai tirar. Que é isso, pastor? Isso não é legal de ouvir? Eu sei. Por isso que tem coisa na nossa vida que vai doer, vai machucar, mas Deus não vai tirar. Porque a nossa fraqueza não é o obstáculo, não é. É na verdade um canal divino para que o poder de Deus se manifeste aí.
Pastor, o que o senhor está dizendo? Tem hora que tem que ter fraqueza para você experimentar mais o poder de Deus. Tem hora que tem que ter mais dor para você experimentar mais do poder de Deus. Você consegue pegar isso? Tem hora que realmente vai ter que doer. Vou dizer para você, é Paulo que está orando, irmão, e Deus falou com ele não 3 vezes. Deus não abriu para Paulo uma ideia de que talvez ele poderia atendê-lo. Deus disse, não vou tirar. É na sua fraqueza que o meu poder vai se manifestar, Paulo. É exatamente na hora que mais dói, que tem mais poder de Deus, mais graça de Deus sobre você. Uma certa vez eu estava assistindo um programa, eu não me esqueço disso, e é tão interessante porque Paulo, ele se utiliza da metáfora do boxeador para falar do evangelho, né? Paulo tem essa linguagem muito esportista nas suas cartas. E uma certa vez, assistindo esse programa, era num domingo, e tinha um lutador de boxe lá, UFC. O apresentador olhou para ele e disse assim, olha, como que é no momento que você está no ringue, ali diante do seu adversário, a sensação? Como lutador, ele diz, é legal. Ele respondendo ao entrevistador. E aí chegou um determinado momento que ele diz assim, mas deixa eu te dizer uma coisa. E com relação aos golpes? Onde é que mais dói? Qual é o lugar que quando você é golpeado, fica difícil? E ele diz, são 2 pontos básicos. No rosto e aqui, na fonte. São os 2 lugares mais terríveis. Nessa hora, quando eu sou golpeado, é a hora que mais dói, mais. E a pergunta do apresentador para ele foi assim, e o que é que você faz? Ele diz assim, já que você sente dor, você mostra que dói? Ele diz não. Por quê? Porque se eu mostrar que eu senti o golpe, o meu adversário vem para cima e é nocaute. Ele diz, mesmo que esteja doendo, que o golpe tenha sido daqueles assim, de arrebentar, o que você faz? Eu permaneço lutando. Eu posso cambalear, mas ele não pode perceber que eu senti o golpe. Dias depois, o Espírito Santo me lembrou de um texto. Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da sua angústia, da sua perseguição, a tua força será pequena. Ele olha e está dizendo assim, olha, eu posso tomar o golpe mais terrível, pode doer demais. O que é que você faz? O meu adversário não pode saber que eu senti o golpe. Mas aí a gente vai dizer assim, ó Deus, está doendo, Deus. E Deus até sabe. Se olha do lado de lá, o seu adversário está assim, agora acabou. Você olha do lado de lá e parece que o inimigo vem com toda a força do mundo. Por quê, pastor? Porque é normal na guerra ser golpeado, sim ou não? Claro, irmão. É normal na guerra você ser atacado. Quem entra para uma batalha sabe de uma coisa, uma hora ou outra você vai ser ferido. Uma hora ou outra você vai ser golpeado, isso é normal. Mas o que é que não pode acontecer? Qual que é o conselho da Bíblia? Você pode até ser golpeado, você não pode ser derrotado, irmão. Você pode até ter sentido o golpe, e é isso que o diabo mais teme. Por quê? Porque é naquele dia que ele começa a jogar uma brecha no seu casamento, na segunda-feira. Na terça você vem aqui no ciclo de oração clamar pela sua família. Chega aquele dia difícil da sua vida, que você fala assim, Deus, a minha saúde, eu não tenho força nem para orar.
Quando o diabo acha que te golpeou na sexta, no sábado você vem para um culto como esse, dizendo assim, eu estou golpeado, mas eu vou continuar orando. Aí dá num sábado aquela coisa terrível, você fala assim, Deus, as minhas finanças estão só o Senhor na causa. Eu não tenho dinheiro para mais nada, só que Ele vem e vê você aqui no domingo adorando ao Senhor. O que é isso, pastor? É o entendimento de que mesmo que você esteja golpeado, você deve continuar de pé e lutando até vencer. Pastor, o que é ser forte? É não ser golpeado? Não. Ser forte é o diabo saber que as coisas podem não estar bem, mas você está aqui adorando ao Senhor. As coisas podem estar de cabeça para baixo na sua casa, e é isso que eu vim dizer para você. Aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso é a realidade do crente. Sofreu, permaneça de pé. O golpe foi difícil, permaneça de pé. Não está dando conta mais, está cambaleando, pode até cambalear, permaneça de pé e vai até o fim na sua jornada. Pastor, estou chorando, está chorando, continua de pé, vai caminhar, vai vencer, vai para a guerra. Pastor, minha força é pequena, o seu Deus é maior, a Bíblia diz que Ele é Senhor dos exércitos, Ele está com você nessa batalha. Pastor, não suporto mais, não tem essa ideia de não suportar mais. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Tem crente que ainda não me entendeu. O que é, pastor? Ele tomou o primeiro golpe, desistiu. Ele tomou a primeira pancada na guerra. Aquele primeiro e duro golpe, sabe? Ele para. Foi só um ponto da batalha. Só um ponto da guerra. Só um pequeno momento. Mas que talvez minua a sua força. E eu não estou dizendo, e repito isso, que tem dia que a gente não vai sofrer a dureza, a tristeza do golpe, não é isso. Mas mesmo sofrendo, a gente tem que continuar lutando. Mesmo sofrendo, a gente precisa permanecer de pé. Olhe bem para a sua vida, quanta coisa você já não passou. Se eu entregar alguns de vocês o microfone essa noite, irmão, o que vai ter de testemunho não vai ser brincadeira. O que vai ter de gente para contar de guerra aqui não vai ser pouco. O que vai ter de gente que vai contar capítulo da sua história, que pensou em desistir. O que vai ter de gente que vai dizer assim, pastor, eu já pensei em parar milhares de vezes ao longo da vida. Eu já pensei em chutar, pastor, eu já pensei de tudo que você pensar. Já quis tomar um monte de decisão na minha vida, por causa das dores, das perseguições e da guerra. E olha onde é que você está essa noite. Olha onde você veio parar mais uma vez, irmão. Num culto de sábado para adorar Jesus. Olha onde você chegou mais uma vez. Mesmo estando golpeado há muito tempo, olha onde você está. Olha quanta coisa você não já passou na sua vida. Será mesmo que é hora da gente dar munição para o nosso adversário? Eu pergunto para você com muita sinceridade, será mesmo que é hora de a gente dizer e expressar toda a nossa dor e fazer com que o diabo tome isso? A gente precisa entender uma coisa. Eu amo esses textos bíblicos. E Jesus vai dar uma declaração que deveria estar gravada no seu coração todo dia. Ele olha para o seu povo e diz assim, olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor,
Pastor, o que é isso? Ele garantiu. Ele não deu para nós uma ideia de que talvez estaria. Não. Ele afirmou e disse: eu estarei com vocês todos os dias. Pastor, o que é isso? Se você começar a sangrar por causa do golpe, saiba que Ele está lá com você. Se você no meio da guerra abaixar a cabeça e pensar em desistir, saiba que Ele vai estar lá com você. E é por isso que você não pode desanimar agora. Não é tempo da gente retroceder. Por quê, pastor? E caminhando para o final, eu falo de duas coisas agora. Se eu entendo que eu tenho um Senhor comigo, que tem por si de dizer que Ele é Senhor dos exércitos, das guerras, a gente deveria aprender como que a gente se fortalece. A Bíblia diz: Davi é um homem forte e valente. Ele é. Pastor, mesmo diante dessas guerras, dessas batalhas, como é que a gente pode ser forte e valente? Como é que a gente pode prosseguir e permanecer? Há duas coisas que parecem antagônicas à realidade da força e da valentia. Mas a primeira realidade que a gente deveria ter todos os dias é alegria. Digo mais forte que você puder: alegria. É essa. Talvez melhore até o final. Um homem triste, uma mulher triste, tende a se tornar cada vez mais fraco, física e emocionalmente. E você acha que isso a psicologia descobriu há pouco tempo? Você acha que isso as técnicas aí de PNL descobriram agora? Não. Um homem triste, uma mulher triste, ele vai minando aos poucos a sua força. Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito que está abatido consome as forças. Um espírito abatido mina as forças. Use a realidade da sua vida para pensar a respeito disso. Olhe bem aquele dia que você estava para baixo. Pensa: pastor, foi hoje, vai melhorar. Pensa naquele dia que você estava assim, sabe? Aqueles pensamentos terríveis passaram na sua mente. O que é que a gente quer? A gente quer sair para comemorar? A gente quer gritar de alegria. Você quer estar cercado de pessoas? Geralmente o que é que a gente faz? A gente vai para o quarto, deita e fica bem quietinho. Por quê? Porque o seu espírito está triste. Você está abatido. E aí acaba que muita gente, não só psicologicamente, emocionalmente, mas fisicamente. Por quê? Porque naqueles dias de tristeza, nem comer talvez você quer. Estou mentindo? E é interessante, um dos grandes escritores, C.S. Lewis, ele tem um livro que chama Cristianismo Puro e Simples.
E num determinado momento desse livro, ele faz a diferenciação entre alegria e felicidade. E ele diz o seguinte: a alegria é um estado que é permanente. Porque resultado do desejo de conhecer a Deus. A felicidade não. Ela tem uma tônica de ser passageira e geralmente ela é ativada por qualquer fator que seja externo. Por isso que a alegria, a gente diz que é um estado de espírito. Por quê, pastor? Porque eu posso não estar nos melhores dias da minha vida, mas isso não tira a minha alegria. Eu continuo alegre. A felicidade, geralmente, ela é: você compra um carro e você fica? Não é todo dia que você olha para aquele carro e fala assim: meu Deus, que conquista. É? Talvez na primeira semana, você entra todo dia, olha para o teto, olha para a roda, olha para o volante, olha para tudo. Passou a segunda semana, você entra de maneira muito natural. Por quê? Porque aquilo não balança você mais como na primeira semana. Isso é felicidade. Você compra a sua casa e talvez assim que você pega a chave, você agradece, você ora, você louva, chora. É uma coisa. Na primeira semana você olha cada cômodo, você entra, mas depois de passar um mês, aquele estado de êxtase, ele vai diminuindo, porque você vai se acostumando. Isso é felicidade. Agora, a realidade é, pastor, e Paulo diz isso, a alegria é um imperativo bíblico. Se alegrar não é opção, não. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Eu digo mais uma vez a vocês: alegrem-se. Aí alguém vai lá e diz assim: poxa, pastor, falando de alegria, pastor, eu estou fraco, eu vou me alegrar? Estou sem força, eu vou me alegrar? Óbvio que não. Aí chega um dia, que é um texto clássico que a gente sempre cita, Neemias capítulo 8, verso 10. Neemias olha para o povo de Israel e diz assim: olha, vocês vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas, bebidas doces, repartam o alimento com aqueles que não têm, que não trouxeram nada. Ele diz assim: este é um dia consagrado ao Senhor. Aí o final é lindo. Por que, Neemias? Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa, a alegria do Senhor é a vossa. O que havia acontecido com aquele povo? Eles haviam sido libertos da escravidão e do cativeiro. Eles estavam retornando, já haviam retornado para Jerusalém. Neemias olha para eles e diz assim: ei, não tem motivo para tristeza. Mas por que, Neemias? Vocês foram libertos do cativeiro, vocês estão de volta em casa, vocês foram salvos dos inimigos de vocês. Então faz o quê? Se alegra. Pastor, eu não tenho nada para me alegrar. Vou te dar um motivo só: você foi salvo. Pastor, isso não é motivo, isso é motivo mais do que suficiente para você abrir essa boca e dar um sorriso lindo e maravilhoso. Pastor, me prova. Davi, quando estava no pecado, no Salmo 51, a oração de arrependimento, o que ele pediu a Deus? Senhor, torna a dar-me a alegria da... O que Davi estava dizendo? Senhor, eu preciso voltar a entender que só de ser salvo eu preciso ser alegre. Senhor, eu preciso voltar a entender de novo que só do Senhor ter me limpado do pecado eu preciso sorrir. Senhor, eu preciso entender que ser salvo é o maior motivo de alegria.
Vai celebrar pelo quê? Porque Jesus salvou você, meu irmão. A gente devia entrar por essas portas, irmão, dando grito de glória e de aleluia. Não é porque Deus te deu uma chave de casa, Deus te deu uma chave do carro, não é porque a porta se abriu, não é porque você foi curado. Isso tudo é motivo de louvor e de alegria, sim, mas só pelo motivo de que Jesus disse aos seus discípulos: o nome de vocês está escrito no livro dos céus. Ah, não, você deve dizer isso. Olha para quem está do seu lado e fala assim: pelo amor de Deus, se alegra. Fala com ele, se alegra, dá um sorriso. Grita alto, grita forte, faz alguma coisa. Para de chegar cabisbaixo, para de andar como quem todo dia é derrotado. Seu nome está escrito no livro da vida, meu irmão. Jesus arrancou você das garras do diabo. Você tem mais do que 1000 motivos para se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa. Isso não é produzido pelas bênçãos que Ele te dá, é pelo Espírito que mora dentro de você. Por isso que um dos frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5 é o quê? A alegria. Quem é que produz isso em nós? O Espírito Santo de Deus. Não dá para entender porque é que os crentes vivem para baixo, vivem cabisbaixos. Entende? Não estou falando para você de felicidade, estou falando de alegria, daquilo que só o Espírito Santo pode proporcionar dentro de você. Porque tem dia, irmão, que a gente está numa turbulência do lado de fora, mas numa paz aqui dentro. Tem dia que aqui fora parece que o mundo vai pegar fogo, aqui dentro tem uma calma. Tem dia que do lado de fora você não sabe nem para onde olhar, nem para onde ir, nem o que fazer. Mas aqui dentro tem alguém dizendo a você: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Seu nome está escrito no céu. Um homem que entendeu o que é a alegria do Senhor nele, habitando nele, ele não se enfraquece com facilidade. Quando essa batalha começar a reverberar aí dentro de você, lembre-se de uma coisa: você foi salvo. Você é salvo. Aquele dia que a tristeza bater na sua porta, que você olhar para o seu espelho, ver a sua carinha toda cabisbaixa, dá um grito, dizer: epa, eu sou salvo. O Espírito Santo está aqui dentro de mim. É assim. Levanta, irmão, não levanta com o pé direito, não, levanta com os 2 pés. Levanta com os 2 pés de manhã. Sabe, aquela hora que você não sabe nem ainda em que estado você está. Você não sabe se você está acordado, está dormindo, está sonâmbulo, o que é que está acontecendo. Acorda diferente. Veja a vida por uma visão, por um prisma diferente. Lembre-se bem quem está habitando em você, meu irmão. Para de deixar o diabo colocar na sua mente todo tipo de coisa errada. Para de deixar o diabo minar a sua paz, a sua alegria. E vou dizer, às vezes nem é o diabo, mas é aquele patrão seu terrível. Às vezes é aquele amigo seu lá no serviço que te tira a paz, te tira a alegria. Não deixa ninguém mexer nisso não, irmão. Não deixa mais que isso vá minando a sua força, a fim de que você se aprofunde nas suas guerras e nas suas lágrimas. Não deixa não. Saiba que você tem alguém aí dentro, habitando aí. Você está feliz, sim ou não? E para encerrar, se a alegria impede que a gente viva cabisbaixo, há uma outra realidade, que é a adoração. Esses dois, eu poderia falar de muitas coisas aqui, mas o nosso tempo é curto. A adoração. Irmão, isso é fato.
quando nós adoramos, louvamos, a gente é fortalecido. Isso revigora a gente. Eu sei que a adoração, que o louvor é para Deus. Ele é o alvo da nossa adoração. Isso é um fato. Mas é um texto bíblico que mexe muito comigo. Você conhece o pai da fé? Abraão? Deus fez uma promessa para aquele homem. Ele aos 100 anos de idade. A sua esposa aos 90. Deus disse para ele assim: vocês vão gerar um filho. Com 100 anos até eu ia rir. Sim, Deus. Vocês vão gerar. Quem olha para a história de Abraão não faz sentido isso. Só que ele tinha uma palavra de Deus. Ele tinha uma promessa de Deus. Aí, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, vai falar disso. No capítulo 4, no verso 19, Paulo diz assim: olha, lembra daquele Abraão? Lembra. Sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. O que Paulo está dizendo? Ele sabia que ele não tinha mais virilidade. Ele não tinha 100 anos de idade. Abraão sabia disso. Aí Paulo diz assim: ele sabendo disso, sendo já de 100 anos de idade, e a Sara em idade avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Aí Paulo dá o detalhe. Como é que Abraão se fortaleceu? Dando glória a Deus. Como é que Abraão se fortaleceu? Dando... você entendeu? Como é que Abraão se fortaleceu? Dando... Pastor, eu estou fraco. Faz o que, irmão? Pastor, eu estou cabisbaixo. Faz o que, irmão? Pastor, estou desacreditado da promessa. Faz o que? Quem glorifica se fortalece. Quem glorifica vai recebendo mais força de Deus. O que muitos de nós fazemos é o contrário. A gente faz o quê? A gente começa a murmurar. A gente começa a colocar Deus contra a parede e dizer: Deus, o Senhor não fez, eu já tenho tantos anos, eu já tenho tantas palavras, eu já recebi isso, já ouvi aquilo. Deus está dizendo assim: eu estou só esperando você começar a parar de murmurar e começar a adorar. Eu estou só esperando você fechar a sua boca um pouquinho para murmurar, para dizer que eu não vou fazer, que eu esqueci de você, que eu te abandonei, que eu te larguei para lá, e você começar a adorar. É por isso que Isaías capítulo 40, verso 29 diz que Deus é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços certamente caem, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas, eles subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que está faltando para alguns de nós aqui não é promessa, é adoração.
O que está faltando para muitos de nós é ter o entendimento de que a sua boca foi feita para adorar a Deus, que você foi criado para adorar a Deus. Se você quer se fortalecer, entenda uma coisa: comece a caminhar em alegria e em adoração. Comece a colocar um sorriso no seu rosto, a colocar aquele louvor bem alto de manhã, sabe, irmão? Indo para o seu serviço no seu carro, irmão. Coloca o som no último volume, fecha lá os vidros do seu carro, vai adorando a Deus lá dentro. Oi, irmã, você está arrumando casa, pastor, mas eu não tenho tempo. Pois é, liga lá a sua televisão bem alto e vai adorando a Deus enquanto você está arrumando a sua casa. Pastor, estou na academia, chucha o fone de ouvido lá e vai adorando a Deus, vai enchendo o seu espírito de adoração. A sua boca tem que ser uma boca de alguém que adora, não que amaldiçoa, de alguém que adora, não que murmura, irmão. Pelo amor de Deus. Se está te faltando força, pode estar te faltando adoração. Se está te faltando força, pode estar te faltando entendimento da alegria do Senhor. E a gente precisa entender. Esse homem com 100 anos de idade deu uma aula para a gente. Se perguntassem para ele hoje: Abraão, cara, como que você aguentou tanto tempo? Pois é. O que é que você fazia? Dava glória a Deus. Dava glória a Deus. Não enxerguei nada, não vi nada, não duvidei. Mas a única arma que eu tinha era a minha adoração. A única arma que eu tinha, o poder que saía dos meus lábios, era de louvor a Deus. Sabe por que é que muita gente de Israel morreu no deserto? Porque ao invés de adorarem, murmuraram. E fizeram do seu deserto a sua sepultura. E o que a gente precisa entender é que Deus está nos convidando, assim como Davi, homem forte e valente, a nos tornarmos verdadeiros adoradores e crentes alegres. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você consegue entender isso? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Deixa eu orar com você essa noite. Eu geralmente peço para que você curve a sua cabeça, mas hoje eu te peço para que você levante ela bem alta. Olhe para o céu e agradeça essa noite. Olhe para o céu e adore a Jesus. Você tem glória a Deus nos seus lábios? Não, você tem glória a Deus nos seus lábios? Tem uma adoração aí para Deus essa noite? Pelo menos alguma coisa? Tem alguma coisa para você dizer para Deus? Pelo menos para agradecer a Ele? Pastor, eu entrei aqui fraco essa noite, cabisbaixo, abatido. Então glorifica, meu irmão. Dá glória a Deus, glorifica ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Obrigado pela Tua obra na minha vida. Obrigado porque eu fui salvo, eu estou salvo, Jesus. Obrigado pelo Teu amor leal que me alcançou. Obrigado pela obra do Senhor na minha vida. Obrigado por ter me resgatado do lamaçal do pecado. Quem glorifica se fortalece. E por isso, Senhor, nessa noite nós glorificamos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor nessa noite, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu oro para que o Senhor nos dê consciência da alegria do Senhor. Que o Senhor nos dê consciência de que o Teu Espírito habita em nós, de que nós fomos salvos, Jesus, de que nós somos homens e mulheres resgatados de uma vida vil, pecaminosa, e de que o Teu Espírito está produzindo em nós o dom da alegria, expressão do caráter do Senhor, ó Deus, e nos ensina a manifestar uma verdadeira adoração, para que nós possamos continuar fortalecendo a nossa vida, Senhor. Nós não retrocederemos,
Nós não cairemos diante da batalha, porque nessa noite eu creio que o Senhor está fortalecendo as nossas vidas. O Senhor está adestrando as nossas mãos para a guerra, Senhor, os nossos dedos para a batalha, e nós glorificaremos ao Senhor. Eu creio no nome de Jesus, que eu estou diante de homens e mulheres fortes e valentes. Homens e mulheres fortes e valentes, no nome de Jesus. Você acredita nisso, meu irmão? Você pode glorificar a Jesus no seu lugar. Glória a Deus.